E para falar sobre o Maio Amarelo e a segurança no trânsito, recebemos aqui ao vivo no estúdio agora a instrutora de autoescola Gláucia Justino de Oliveira Melo. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo, Gláucia. Boa noite. Muito importante esse Maio Amarelo para todos nós, né? Essa conscientização. Sim. Fala para a gente a importância de fazer essa mobilização neste mês de maio e colocar a responsabilidade em todos que estão no trânsito. Não só os motoristas, mas os pedestres também têm que ter atenção, tem que ter o respeito também de ambos os lados, né, Gláucia? Sim, todos os usuários, né? Como se fala na direção defensiva, os usuários das vias, né? Não são só os veículos, né? Pedestres, animais. E a ideia é mostrar, né? A importância, né? A importância do condutor cuidar, né? Se preocupar com si próprio e com o próximo, né? Antes de tomar qualquer decisão no trânsito. Isso mesmo, e você como professora, como instrutora, né, de colocar novos motoristas no mercado, aí, a importância disso é ainda maior. E como que funciona essa direção defensiva que você acabou de falar? A direção defensiva nada mais é do que são técnicas, procedimentos que precisamos, né, ter para prevenir e minimizar acidentes de trânsito. E quais são as principais delas, para a gente ter uma noção? Tem a defensiva e tem também a outra, né? Temos a preventiva e temos a corretiva. A corretiva. Temos os dois tipos. A preventiva é a recomendável, porque é aquela que prevê, né? Você prevê o acidente, você tem a gente chama de tempo de reação, né? Você prevê já vai freando perigo, antes você ali, né? percebe o perigo e você reage. Então, isso é um tempo de reação e a recomendável é a preventiva, né? E na prática, como que funciona essa defensiva e essa preventiva? Como que elas funcionam? A preventiva, você percebe um perigo, né? Você está no trânsito, você percebe, você tem tempo de acionar o freio, né? E a corretiva, que apesar da palavra, né, vir de corretiva, é totalmente no trânsito, é totalmente fora disso, né? É corrigir, o que não é recomendável, né? Não é recomendável tempo, né? Você corrigir o erro. E a preventiva é aquela que a gente deve, né, seguir e perceber. Tá sempre atento, né, ao trânsito, em todos os pontos, movimentar a cabeça, dar os sinais, a seta. Existem os fundamentos da direção defensiva, eles são conhecimento, né? A gente precisa conhecer as normas, as leis, habilidade, precisamos ter domínio, treinamento, né, com o veículo, isso é muito, muito importante. Temos que ter uma atenção, que é a atenção redobrada hoje em dia, né? Temos 3 tipos de atenção na direção defensiva, que é a atenção difusa, é a atenção fixa, a atenção dispersiva. E a difusa é a correta, é aquela que você está atento em todos os pontos ao mesmo tempo. Dirige para a gente e para quem está do lado. E para quem está, né? Temos que ter uma distância de segmento, uma distância, né, frontal, é aquele veículo que está à nossa frente, né? É uma causa muito grande de acidentes, porque o pessoal não respeita, o condutor não respeita, então cola na traseira do outro veículo e não obedece essa distância, né? Que são 2 segundos, né? Essa distância são 2 segundos. Que vale uma vida, né? E assim, questão de provas, né, para os candidatos e tudo, eles têm muita dúvida nessa questão de 2 segundos. Então, isso é bem questionado. E aí a gente entra com a parte, né, prática, né? Então, fala, olha, você tem que perceber que tem um veículo à sua frente, você precisa parar assim que você estiver vendo as 2 rodas traseiras todinhas, né, no chão, no piso mesmo. A gente fala muito
durante a aula, o aluno entende dessa forma e é assim mesmo que a gente explica, né? Chão, pavimento, solo, piso, né? Porque às vezes ele, quando fala sobre pavimento, ele não entende, não sabe o que é aquilo. Então a gente às vezes tem Na que usar, prática é mais fácil tem que usar entender, palavras, né? Mais conhecidas, né? Mais, às vezes, usar uma mineirice ali. Isso mesmo. E nós temos uma reportagem com um dado não muito bom, que o Brasil registrou 13 internações por hora de motociclistas acidentados em 2021. O dado é do Ministério da Saúde e está num boletim sobre o resultado do aumento dos serviços de entrega de moto no país. O documento do Ministério da Saúde aponta que entre 2011 e 2021, o número de internações envolvendo motociclistas acidentados passou de 70 mil para 115 mil, o equivalente a 13 internações por hora. Em 2021, o custo dessas internações para o SUS foi de 167 milhões de reais. De acordo com as estatísticas do Ministério, 88,1% das vítimas fatais dos acidentes em 2021 eram homens, 64,9% eram negros e 40% tinham menos de 30 anos. Com a pandemia de Covid-19, a demanda por serviços de motociclistas cresceu. A frota de motos foi de 18 milhões em 2011 para 30 milhões em 2021. E ainda segundo o Ministério, a alta nos acidentes de trânsito com motociclistas está relacionada à precarização e à falta de garantias trabalhistas desses serviços de entrega. E são vários os cuidados que a gente tem que ter, né, do trânsito, a atenção e principalmente está falando de motos, de acidentes. Os acidentes, uma fração de segundos ele acontece e podem levar à morte. E uma coisa muito importante é o uso do cinto de segurança também, que as pessoas até hoje ainda esquecem desse uso do cinto de segurança. Verdade. Principalmente quem está atrás, né? Verdade. O motociclista, 99%, o motociclista, ele é muito imprudente. E a gente tem as principais causas de acidente, né, dentro da direção aí defensiva, que é a imperícia, que é a falta de domínio, de habilidade, treinamento com o veículo. Temos a imprudência, né, que é o que mais causa acidente, né, e a negligência, que é deixar, né, negar a situação. Às vezes está um tempo chuvoso, uma neblina, e você principalmente pode... para motos, que a gente acabou de ver, você né? pode esperar, mas aquilo, você nega aquela situação e vai onde acontece. Então, essas 3 causas são as principais mesmo de acidente. E o motociclista é ainda mais imprudente, porque no trânsito eles nunca fazem, né? A gente não generaliza, né? Porque lógico que tem bons condutores, né? Bons motociclistas. Eu digo que todo cidadão geralmente dá um bom condutor. E um bom condutor geralmente é um bom cidadão. E isso é interessante, isso é importante. E às vezes a gente está comentando, falando sobre aula, e você ouve alunos comentar e achar engraçado. Né? Tive uma experiência de um aluno, eu comentando sobre essa imprudência, negligência, sobre os motociclistas. A velocidade. E ele me respondeu assim: eu chuto o retrovisor. E eu fiquei assustada, eu falei: como assim? Ele falou: eu chuto, se passar em minha frente, qualquer carro, eu chuto o retrovisor, o carro. Péssimo exemplo, inclusive. Então, assim, eu fiquei assustada, né? E falei, como assim? Você não pode fazer isso, né? Você tem que ser um motociclista defensivo, você precisa pensar em sua vida e na do próximo, né? Porque acidente com motociclistas é uma porcentagem, assim, imensa, tremenda. Né? Exatamente. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, eu vou abrir um espaço para você deixar o seu recado final dessa conscientização, não só no mês de maio, que estamos no mês de maio amarelo, mas para todos os futuros condutores e os que estão aí dirigindo também. Nós somos, como condutores, nós somos responsáveis sabia que somos responsáveis por nossos passageiros, né? Nós somos exemplo, né?
E o que eu deixo é que eu tenho uma frase, né, que gosto dela, que assim, seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Exatamente. Dê prioridade à vida. Isso, é a campanha, é isso mesmo. Muito obrigada pela participação, uma boa noite para você e um ótimo final de semana também. Obrigada. E muita você segurança também. no trânsito para todos nós. Amém. Amém.